Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo Maievski. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gases ideais. Quando eu estou falando de gases ideais, a primeira coisa que eu penso, obviamente, que são os gases. Mas qual é a diferença entre os gases ideais para os gases reais? Bom, a primeira diferença que a gente tem que ter na cabeça é que os gases ideais, eles apresentam baixa densidade e eles apresentam a mesma propriedade aí ao decorrer de toda a sua extensão. Já os gases reais, não, isso já não pode, não necessariamente vai acontecer. Uma das coisas que a gente pode pensar dos gases ideais também é o seguinte, ó. Se eu tiver dois reservatórios idênticos e lá dentro eu tiver as minhas moléculas no estado gasoso, elas vão estar em movimento, mais ou menos assim. Vamos supor que dentro desse meu reservatório eu forneça energia para ele. As moléculas vão tender a ganhar energia, então a sua movimentação será muito maior. Então elas acabam ganhando velocidade e com isso expandindo ali dentro do reservatório. Ou seja, as moléculas dos gases podem se distanciar e aumentar a pressão aqui no meu reservatório. Mas qual é a diferença entre um sólido, um líquido e um gasoso? Na verdade, é simplesmente a aproximação entre as moléculas. Por exemplo, se a gente pegar um sólido, o sólido, as moléculas são todas próximas uma das outras, praticamente ali sem movimento. Se a gente pegar o líquido, as moléculas, elas estão ali se movimentando, mas de certa forma ligadas entre si. Tem uma certa ligação ali secundária entre elas. Agora, quando a gente está falando no estado gasoso, as moléculas estão bem afastadas e em movimento. Isso tendo uma menor densidade ali dentro da substância. Trazendo isso para o equacionamento, a gente pode relacionar dentro ali dos gases ideais a pressão, o volume e a temperatura, desde que eu não mude aqui a quantidade de substância ali dentro. Eu posso fazer uma certa comparação entre eles. A primeira fórmula que a gente vai ter aqui na nossa aula vai ser o PV igual NKT, onde P é a pressão, V é o volume, N o número de moléculas dentro do meu observatório, K a constante de Boltzmann, que a gente coloca aqui o K, sempre vai ser 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Aqui a temperatura, obviamente, tem que ser em Kelvin e todo o restante aí no sistema internacional. Outra fórmula que a gente pode apresentar também é o PV igual nRT. Bom, mas qual a diferença entre essa e essa? Essa é o número de moléculas e essa é o número de mols. Então vamos anotar para a gente não esquecer. Ó. Isso daqui ó, é molécula, molécula, e esse cara aqui ó, é o número de mols. E a constante também vai mudar. Ó. O R, que é esse carinha aqui, que a gente chama ele de constante molar dos gases, é 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Então a única diferença é que quando utilizar essa fórmula, a gente usa 8,31 dentro da constante. Quando a gente usar essa fórmula, a gente usa 1,38. E olha só que interessante. Se eu tenho dois reservatórios, um reservatório com uma condição inicial. Vou colocar que ele tem o P1, ele tem o V1 e tem o T1. E vou colocar esse mesmo reservatório onde ele tem uma segunda condição. Vou colocar essa segunda condição como sendo P2, V2 e T2. Bom, faz o seguinte, escreve a fórmula para mim de qualquer uma das duas aqui dentro, contando que lá dentro tem o mesmo número de matéria. Vou colocar que tem N. Vou usar o E não. Tem N lá dentro.
nos dois. Bom, se a gente for escrever as duas fórmulas, escrevendo a primeira fórmula aqui, ó, P1, V1 igual Renão, o K vezes T1. Escreve a segunda, P2, V2 igual Renão, K, T2. Opa, eu tenho dois caras iguais aqui, ó, esse e esse. Passa esse cara aqui dividindo para o lado de cá. P1, V1 sobre T1. Passa esse cara dividindo para o lado de cá. Ó. Eu tenho P2, V2 sobre T2. Mas os dois são igual a NK. É igual a NK. Ou seja, como os dois são iguais, a gente pode colocar que esse cara é igual a esse, mudando apenas a condição. Então, a gente tem mais uma fórmula para a gente colocar aqui. Ó. Então, é o P1, V1 sobre o T1 é igual o P2, V2 sobre o T2. Usando isso nos nossos exercícios, o primeiro exercício ele fala assim, ó, um cilindro isolado com um embolo montado contém oxigênio a uma temperatura de 20 graus Celsius e uma pressão de 15 atm em um volume de 22 litros. O embolo é baixado, diminuindo o volume do gás para 16 litros e, simultaneamente, a temperatura é aumentada para 25 graus Celsius. Supondo que o oxigênio se comporta como um gás ideal sobre essas condições, qual é a pressão final do gás? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é grifar todas as variáveis que nós temos. Ó, eu tenho aqui no comecinho, ó, o isolamento, o oxigênio, a uma temperatura de 20. Então, essa é uma condição, ó, 20 e 15 atm. E aqui apresenta 22 litros. Então, essa é a primeira condição. Ó. Então, o P1, a gente vai colocar lá, ó, 15 atm, 15 atmosfera. A gente vai colocar a temperatura P1 igual a 20 graus Celsius. A gente vai colocar também o volume 1 igual a 22 litros. Agora, vamos para a segunda parte. Ó. Vou mudar a cor. Na segunda, ele fala assim, ó, o volume tem um gás, tem um volume de 16 litros, então o volume 2 igual a 16 litros. Ele fala que a temperatura 25, temperatura de 25 graus Celsius, e ele pede a pressão 2. Qual vai ser a pressão 2? Bom, aqui, pessoal, é só montar na fórmula. Só que tem um porém. Quando a gente tem a fórmula, olha só, P1V1 igual a T1 igual P2V2 sobre T2, aqui, ó, se eu for transformar de ATM para Pascal, de ATM para Pascal, daqui para cá eu multiplico por 1,01 vezes 10 à quinta. Se eu for voltar, eu divido. Só que, ó, se eu multiplicar desse lado e multiplicar desse lado, eu corto. Então, a transformação de unidades aqui na pressão indifere. Se eu for transformar, por exemplo, de metros cúbicos para litros, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, eu vou multiplicar por 1000 aqui, vou multiplicar por 1000 aqui. 1000 litros, corta. Então, também não faz diferença. Agora, a temperatura, se eu for fazer a modificação aqui, a temperatura de graus Celsius, para Kelvin, eu tenho que somar 273 no grau Celsius, ou subtrair 273 aqui. Ó. Então, se eu colocar mais 273 aqui, mais 273 aqui, a minha conta não vai dar certo, porque ó, não posso cortar desse lado, desse lado. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é sempre transformar para a temperatura em Kelvin. Para transformar em Kelvin, soma 273 aqui e soma 273 aqui. Bom, pessoal, aqui ó, 293 Kelvin. E aqui, 298 Kelvin. E agora?
Só substituir todos os valores na nossa fórmula para a gente poder encontrar. Então, substitui lá. Olha como vai ficar. Pressão 1, 15. Volume 1, 22. Temperatura 1, 293. Igual P2, que é o que eu quero. Aí vai ser o volume, que são 16 litros. E aqui 298. Como eu quero encontrar o P2, eu vou passar o 298 para cima multiplicando e vou passar o 16 para baixo aqui dividindo. Então vai ficar assim, ó, 15 vezes 22 vezes 298 sobre 293 vezes 16 igual a P2. E essa conta, pessoal, vai dar 20,97 igual ao P2. Mas espera aí, qual é a unidade que eu vou colocar aqui? Bom, é simples. Qual é a unidade que a gente colocou aqui em cima? Se a gente observar lá em cima, ó, a unidade foi ATM. Então, a nossa resposta vai ser em ATM. Então, P2 é igual a 20,97 ATM. O próximo exercício ele fala o seguinte: calcule o volume ocupado por 1 mol de um gás ideal em condições normais, isto é, pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius. O B. Mostre que o número de moléculas por centímetro cúbico em condições normais é 2,68 vezes 10 a 19. Bom, pessoal, nesse caso vamos começar pela alternativa A. Primeira coisa, vamos grifar aqui o que nós temos de dados. Ele falou que é 1 mol. Ele fala que está nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, CNTP, que é 1 atm e 0 graus Celsius. Esse dado aqui é clássico, tá, pessoal? A gente chama de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Aí a gente tem que vai ser 1 mol, 1 atm e 0 graus Celsius. Bom, como ele quer saber o volume, qual é a fórmula que eu tenho que relaciona o mol, a pressão e a temperatura? Bom, a gente tem que é o PV igual nRT, onde o R é igual a 8,31 Joule por mol por Kelvin. Bom, a princípio, se a gente olhar aqui nas unidades, ó, o Joule, sistema internacional. Mol, sistema internacional. Kelvin, sistema internacional. Ou seja, nós vamos ter que passar todo mundo para o sistema internacional antes de prosseguir. O ATM está no sistema internacional? Não, não está. Nós vamos ter que transformar para Pascal. Então, ó, 1 ATM é igual a 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Graus Celsius está no sistema internacional? Não. Então, ó, 0 graus Celsius mais 273 é igual a 273 Kelvin. O mol está no sistema internacional? Sim, o mol está no sistema internacional. Então, a gente usa 1 mol mesmo. Agora, o que a gente faz? Substitui lá na fórmula. Substituindo na fórmula, olha só como é simples. A pressão aqui, ó, a gente vai ter que vai ser 1,01 vezes 10 à quinta, vezes o volume, que é o que a gente quer encontrar. O número de mols é 1. O R, 8,31. E o T, 273. 273. Pronto. Tem uma equação, uma incógnita, super possível de resolver. Então, o que a gente vai fazer? Joga para o lado de lá dividindo. O volume vai ser igual a 1 vezes 8,31 vezes 273 sobre 1,01 vezes 10 à quinta. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar
2,268 vezes 10 a menos 2. Mas qual que é a unidade que a gente vai colocar aqui? Bom, como a gente só está trabalhando no sistema internacional, metros cúbicos. Pessoal, mas e se eu não quisesse trabalhar com sistema internacional, quisesse litros, como que eu vou fazer? Ó, imagina uma caixa d'água de 1 metro. Uma caixa d'água. Um metro cúbico. Se a gente for transformar isso daqui, quantas caixas de leites caberiam lá dentro? Ou seja, se a gente quer transformar 1 metro cúbico para litros, corresponde a 1000 litros. E se eu quiser voltar? Bom, se eu quiser voltar, como ainda é multiplicando, voltando é dividindo. Então aqui, ó, se eu quiser transformar esse cara aqui para litros, eu posso transformar também, ó. Vai ficar, ó, se eu quiser transformar esse cara aqui, então, para litros, eu vou multiplicar por 1000 de metros cúbicos para litro, multiplica. Então, ó, o volume vai ser igual a 2,268 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a terceira, que é o 1000 litros. Bom, base igual, somos expoentes. Então, o volume vai ser igual a 2,268 vezes 10 menos 2 mais 3, 10 a primeira. 10 a primeira, ó, volume vai ser igual a 2,268 vezes 10 litros. Ó, vezes 10 anda uma vírgula. Então, o volume final vai ser igual a 22,68 litros. Então, ó, na CNTP, a gente pode definir como sendo condições normais de temperatura e pressão, CNTP, a gente pode colocar que nos gases ideais vai ser 1 atm, 1 mol. A gente também pode colocar que é 0 graus Celsius e que o volume corresponde a 22,68 litros. Então, esse carinha aqui a gente usa bastante aí nos exercícios. Bom, na alternativa B, ele pede: mostre que o número de moléculas por centímetro cúbico em condições normais é de 2,68 vezes 10 a 19. Bom, pessoal, a gente já tem que 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E a gente achou também que tem 2,268 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Só que, ó, ele está pedindo em centímetros cúbicos e aqui eu tenho metros cúbicos. Então não dá para a gente fazer. Mas com um esqueminha para a gente fazer legal aqui é assim, ó. Eu coloco o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Então vou dividir isso daqui, ó, em colunas. Dividindo isso aqui em colunas, ó, divide em 3 partes, que a gente está trabalhando com cubo. Trabalhando em 3 partes, olha só que legal, como eu quero transformar 1 metro cúbico para centímetro cúbico, eu só coloco zeros até chegar no último aqui do centímetro. Ou seja, 1 metro cúbico é igual a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetro cúbico. Ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas representa 2,268 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a sexta, porque eu quero transformar para centímetro cúbico. Como ele quer saber em 1 centímetro cúbico, coloco o x do outro lado, uma regrinha de 3 básica. E aqui a gente vai fazer assim, ó, esse vezes esse vai ficar 2,268 vezes 10, ó, base igual somos expoentes, menos 2 vai ser mais 6 dá 4, igual a 6 vezes 10 a 23, ó, passa dividindo,
E aí a gente vai ter que o x vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 sobre 2,268 vezes 10 a quarta. E o nosso x vai ser igual a 2,64 vezes 10 a 19 moléculas. Ou seja, bem próximo ali da resposta, e é o que a gente precisa. O próximo exercício ele fala assim: gás oxigênio com volume de 1.130 centímetros cúbicos a 42 graus Celsius e uma pressão de 101 kPa. Expande até que o seu volume seja de 1.530 centímetros cúbicos e a sua pressão seja de 106 kPa. Determine o número de mols de oxigênio do sistema. Pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer é listar os nossos dados. Então, olha só, ele deu aqui para a gente o volume, que é 1.130 centímetros cúbicos. Ele deu a temperatura, 42 graus Celsius. Ele deu para a gente a pressão, igual a 101 kPa. E ele deu numa segunda condição. Mas para eu fazer, para calcular o número de mols, eu preciso só apenas de uma condição. Então, não vou copiar a segunda condição para não poluir aqui onde eu estou fazendo as minhas contas. Bom, mais uma coisa que a gente vai precisar. Qual é a fórmula que nós vamos usar? Bom, nós vamos usar o PV igual ao nRT, onde o R é igual a 8,31 Joule por mol por Kelvin, K maiúsculo. As unidades estão corretas? Bom, as unidades não estão corretas, então nós vamos ter que transformar. Bom, mas como eu transformo de centímetros cúbicos para metros cúbicos, que é o sistema internacional? Ó, mais uma vez, esqueminha. O metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Divide em 3 partes, cada um deles. Divide em 3 partes, cada um deles. E aí o que eu faço? Pego o último número e coloco lá na unidade que eu quero. Então, ó, 0, 3, 1 e 1. E agora, eu ando com 0 até onde eu quero converter. Ó, 0, 0, 0. Chegou onde eu quero? No primeiro, ó, sempre no primeiro. Coloca a vírgula aqui. Pronto, já está convertido. Então, esse cara aqui, ó, o volume, que é igual a 130 centímetros cúbicos, é igual a 0,00130 metros cúbicos. Vamos para o próximo agora. Esse cara aqui, ó, só somar 273. Se eu somar 273 ali, vai dar 315. Então, a temperatura, 315 Kelvin. E aqui, ó, tem esse quilo aqui que está nos atrapalhando. O quilo é sempre 10 a terceira. Então, ó, o P 101 vezes 10 a terceira Pascal. Pronto, está todo mundo no sistema internacional? Sim, só substituir na fórmula. Então, vamos substituir lá na fórmula. Ó. Pressão, 101 vezes 10 a terceira. O volume, 0,00 igual ao número de mols, que é o que eu quero. O R, 8,31. E a temperatura, 315. Opa, pego esse cara, jogo dividindo e eu isolo o N. Então, ó, o N vai ser igual a 101 vezes 10 a terceira vezes 0,00130. E ó, esse cara que eu passaria dividindo para lá, vem para baixo. Então, 8,31 vezes 315. Com isso, o nosso N vai ser igual a 0,043 mols, aproximadamente. No B, pessoal, ele está pedindo qual é a sua temperatura final. Mas olha só, ele deu aqui para a gente que a condição final, o volume final
é igual a 1.530 centímetros cúbicos. Ele deu que a pressão final é igual a 106 kPa. Vale a pena a gente fazer pelo PVNRT? Eu acredito que não. Eu acho que é muito mais fácil a gente fazer pelo PV1T1 igual P2, P2, T2. Mas vamos lá. Qual é a pressão inicial do meu exercício? Aí ele fala lá, ó, 101 quilopascal. Mas faz diferença eu colocar o quilo aqui? Não, porque ó, quilo aqui, posso cortar. Qual é o volume inicial? Opa, 1.130. Qual é a temperatura inicial? Aí sim tem que ser em Kelvin. Lembra que a temperatura inicial a gente achou que é 315 kelvins. Então, ó, 315 kelvins. Igual. Qual que é a pressão final? Bom, 106. Qual é o volume final? 1.530. E qual a temperatura final? É o que eu quero encontrar. Então, ó, faz o x e dá para a gente resolver. Então, vai ficar assim. TF igual 315 vezes 106 vezes 1.530 dividido, ó, esse cara aqui que estaria multiplicando, passa dividindo. Então, 101 vezes 1.130. Ó, de cara eu posso cortar 0 com 0 para facilitar a nossa conta. A temperatura final vai ser igual a 447,6 Kelvin. Pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.